concurseiros, sejam todos muito bem-vindos ao quadro Aprendendo na Prática, episódio 2, aqui do canal TI em Foco, o seu canal de informática voltado para concurso público. Meu nome é Arthur Gonçalves, eu sou seu professor e hoje nós vamos conversar aqui sobre uma questão recente que caiu aqui no concurso público da SEMAD-PA para o cargo de assistente de administração da banca AOCP. É uma questão atual desse ano, do ano de 2022, e essa questão fala o seguinte: acerca dos conceitos básicos em hardware sobre CPU, é correto afirmar que... Então a questão ela está cobrando conceito básico de informática. Um dos conceitos básicos é o hardware, ou seja, a parte física, uma peça de computador, mais especificamente a CPU. Então a gente precisa marcar a alternativa correta que fala sobre as características básicas, os conceitos básicos de CPU. Para que você possa resolver essa questão, você precisa entender o seguinte: hoje, atualmente, muitas pessoas costumam se direcionar para CPU de maneira errada. Costumam comparar CPU com gabinete, e são coisas completamente diferentes. Tudo bem? Primeiro, o que é CPU? CPU é a mesma coisa do que o CP ou processador. Então, aquela caixa metálica que muita gente costuma chamar de gabinete, geralmente essa caixa metálica é aquela caixa preta, né? Então, é uma caixa metálica ligada a computadores, desktops, geralmente é uma caixa metálica externa, né? Separada do computador, embora a gente já tenha aqui os computadores conhecidos como os computadores all-in-one, onde a gente tem basicamente a ideia do gabinete acoplado ali ao monitor. Então, gabinete é diferente de CPU. A CPU, a UCP, o processador, vai estar dentro do gabinete. Além disso, a gente vai ter dentro do gabinete placa-mãe, HD, memória RAM, outras placas aí que a gente possa conectar nessa placa-mãe. Tudo bem? Então ele quer o conceito de CPU, de processador e não de gabinete. Vamos para as alternativas. Letra A. A CPU ela possui portas de conexão USB que possibilitam conexão de dispositivos como, por exemplo, o pendrive. Não, a CPU não vai ter conexão USB. Aqui nessa alternativa ele trouxe a ideia do gabinete, onde a gente vai conectar ali na parte de trás, geralmente, por exemplo, um pendrive, um teclado, um mouse e assim por diante. Embora a gente saiba que a gente não está conectando isso no gabinete, e sim vai estar conectando ali na placa-mãe, que é justamente ela que possui as portas de conexão USB. Então, nesse caso, a letra A está errada. Letra B. A CPU possui memória ROM que substitui a utilização de memória cachê. Bom, a CPU ela não possui memória ROM. A memória ROM, que por sinal é uma memória não volátil, ela é aquela memória que possui informações de fábrica, ela faz parte ali da placa-mãe. Tudo bem? E a memória cachê, a gente vai já comentar ela ali na alternativa D, comparando ali com registradores. Mas essa letra B também está errada. Letra C. A CPU ela utiliza o HD como memória primária para armazenamento das informações. Então aqui mais uma vez, nessa alternativa, está trazendo a ideia de que a CPU é o gabinete, dizendo que dentro da CPU a gente vai ter o HD, mas na verdade o HD vai estar dentro do gabinete. Outras informações: o HD ele é sim uma memória de armazenamento, tá? Então nesse caso vai ser memória de armazenamento não volátil, tudo bem? E nesse caso, o que está errado aqui também é que o HD ele não vai ser uma memória primária, tudo bem? A memória primária vai ser ali a nossa memória RAM, a nossa memória ROM, são memórias que são acessadas pelo processador. Nesse caso, o HD vai ser uma memória de armazenamento secundária. Tudo bem? Letra D. É responsável por calcular e executar as tarefas e se substitui basicamente pela ULA, UC e registradores. Então está dizendo que a CPU ela vai ser responsável por isso, por calcular e executar diversas tarefas, e ela vai ser basicamente dividida aí nessas três partes: ULA, UC e registradores. Essa vai ser a nossa alternativa correta, tudo bem? O processador de fato ele vai calcular e vai executar tarefas,
e ele vai ser sim constituído basicamente pela ULA, pela unidade aritmética e lógica, né? Vai ser constituído também pela UC, vai ser constituído pela memória de registradores. Então é exatamente isso aqui que vai acontecer dentro do processador. Mas vamos lá, o que significa a parte da ULA, que é a unidade lógica e aritmética de processamento de dados? A UC vai trabalhar com a parte de cálculo, com a parte de processamentos ali de forma geral, trabalhando sempre com essa parte de lógica dentro do computador. Agora os registradores. Os registradores, eles são memórias que estão dentro do processador, tá certo? Bom, nesse caso, o que os registradores vão fazer? Antes de a gente falar de registrador, eu vou falar da memória cachê. Enquanto você utiliza o computador, você está abrindo diversos programas, está abrindo pastas, está realizando diversas atividades, essas atividades elas vão ser processadas uma por uma, tá certo? Não vai ser tudo de uma vez. Todas essas atividades elas vão ficar guardadas de forma temporária na nossa memória RAM, tá certo? Por isso que a memória RAM ela vai ser uma memória volátil, tudo bem? Nesse caso, essas atividades elas vão ser processadas pelo nosso processador, ou seja, pela nossa CPU, tudo bem? Só que ela vai ser processada de uma por uma. Quem é que vai retirar essa atividade, esse processo da memória RAM? Vai ser a memória cachê, tudo bem? A memória cachê vai ser responsável por acessar a memória RAM, retirar uma atividade, um processo de lá, para colocar ela dentro do processador para que ela possa ser processada. E qual é a parte do processador que vai realizar esse processamento de informações, esse processamento de dados? Vai ser justamente a memória registrador, tudo bem? Então é dessa forma que funciona então todas essas atividades relacionadas aí à CPU. Mas vamos ver por que então que a alternativa E está errada. A alternativa E diz o seguinte, ó, a CPU possui suporte à tecnologia Plug and Play, que facilita a conexão de impressoras e scanner na porta LPT1. Não, isso está errado. O que é a tecnologia Plug and Play? É tudo que você possa conectar no computador de hardware. Você conectou uma impressora, você conectou um scanner. Esse hardware ele precisa se comunicar com o sistema operacional. Quem é que faz essa comunicação? É a tecnologia Plug and Play, tudo bem? Então não tem nada a ver ali com a nossa CPU, com o nosso processador. Eu espero que você possa ter entendido então a resolução dessa questão. Eu aguardo você aí nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.